um texto que o Senhor colocou em nosso coração, que se coaduna com esse tema, santidade, uma exigência de Deus para a nossa geração. E eu gostaria de ler um texto onde relata uma passagem bíblica de um jovem que fez a diferença em sua geração. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 18. Capítulo 2, desculpe, e o versículo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 18. Uma pequena pausa para que todos encontrem. Primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 18. Se todos acharam, digam amém. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, o primeiro livro do profeta Samuel, ele foi escrito aproximadamente do século X a.C. É um livro que apresenta uma transição entre o período teocrático e a monarquia, até o período do livro de Samuel. O povo de Israel, ele era governado pelo governo teocrático, ou seja, um governo exercido por Deus. Era a única nação que não tinha rei, até porque o Senhor, ele não é um rei, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E é um livro que apresenta a transição. O livro do primeiro Samuel apresenta o primeiro rei que procedeu da tribo de Benjamim, chamado Saul. Foi o primeiro rei de Israel. O contexto da vida de Samuel gira aproximadamente em torno dos 3 primeiros capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo de número 3. O nome Samuel deriva de um termo hebraico que significa pedido ou aquele que ouve. Isso está relacionado ao que a sua mãe, ela relata quando estava no templo, quando o capítulo 1, versículo 27 e 28 do livro de 1 Samuel nos diz: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias de sua vida, pois ao Senhor foi pedido. Daí deu a origem, ou deriva o nome Samuel, pedido ao Senhor, ou aquele que o Senhor ouve. Samuel, ele nasce dentro de um contexto em que a nação de Israel estava, infelizmente, num declínio espiritual. A palavra do Senhor, ela deixa isso muito bem claro quando nós analisamos o capítulo 2, quando os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles praticavam coisas profanas que aos olhos de Deus era condenado. Eles eram homens tão cruéis, eles eram jovens tão profanos que eles chegavam e tiravam o melhor da gordura e pegava um garfo de 2 dentes e tirava do caldeirão e levava essa carne para a frente do templo ou da tenda, que era o tabernáculo, para se alimentar e se prostituir com as mulheres da cidade. Permita dizer isso nesta noite. Infelizmente, um grupo de moço, de rapaz, que tinha recebido instrução de seus pais para levar uma vida de santidade, uma vida espiritual abalizada, mas infelizmente pegou tudo que o Senhor investiu nele e jogou pelo ralo. Mas é muito importante quando nós passamos para valorizar aquilo que Deus investe na gente. Esse trabalho aqui não é apenas um trabalho qualquer. Isso aqui é um investimento espiritual que Deus propõe no coração do pastor. O pastor conclama a igreja, os jovens se prontificam e durante esses dias o Senhor tem dispensado muitas bênçãos espirituais e materiais para a vida de sua igreja.
igreja. E nesta noite não é diferente. Eu queria que você levantasse a sua mão para o alto e dissesse assim: Senhor, eu creio que tu tens algo ainda na minha vida. Porque o investimento de Deus para você é muito alto, muito alto, muito alto. Samuel, ele nasce em resposta de oração. A sua mãe era estéril, mas era uma mulher perseverante na oração. E quando Deus escuta a oração de Ana, Deus abre-lhe a madre e Samuel nasce como fruto da oração e como uma promessa de Deus. Porque Samuel foi uma lâmpada em um período em que o mundo andava em trevas. E não é diferente dos nossos dias odiernos. Nós estamos em um mundo cheio de trevas, mas pelo menos dentro desse mundo cheio de trevas, Deus reservou um luzeiro para brilhar. Deus reservou astro para brilhar. O brilho que está em você não é a sua beleza física. O brilho que está em você não é a sua fisionomia. Não, o brilho que está em você nada mais é do que a presença do Espírito de Deus na sua vida. E você brilha em um mundo de trevas. Você brilha em um mundo cheio de trevas. Onde estão as luzes de Deus aqui? Onde estão as luzes de Deus aqui? Só quem é luz, levanta a mão para adorar. Só quem é luz, levanta a mão para adorar. Santidade é um atributo intrínseco de Deus. É um atributo inerente de Deus. Deus não se tornou santo. Deus, ele é santo. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 22, que prefigura o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. O salmista Davi, no Salmo 22, versículo 3, ele diz: Tu, porém, és santo e habita nos louvores de Israel. A santidade é algo que já está em Deus. O profeta Isaías, que foi o profeta que mais profetizou acerca de Cristo, há quem diga que o seu livro é uma Bíblia em miniatura, pelo fato de ser composto por 66 capítulos, e Isaías foi um profeta do Antigo Testamento que mais vaticinou ou profetizou acerca de Jesus. E antes de Isaías ser chamado para o seu ministério profético, no capítulo 6, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, aproximadamente 748 antes de Cristo, ele teve uma visão de forma extraordinária. A Bíblia diz que ele olha para cima e ele contempla as miríades espirituais chamados serafins. Ele contempla os serafins e ele faz a descrição. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, sinal de reverência, com 2 cobriu os pés, sinal de humildade, e com 2 voava, dizendo que estava ao serviço do Senhor. Mas ele também ouviu uma melodia em que se dizia lá na mansão celestial. Ele ouvia a linguagem hebraica dos anjos dizendo: Kodesh, Kodesh, Yahvé Sabaote. Traduzido para o português, nos diz a palavra Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías ouviu isso, ele estava dizendo mais ou menos assim: olha, toda a terra, todos os lugares, os confins, já está com a glória de Deus. E quando eu entendo isso, eu percebo que na onisciência divina, Deus já via uma cidade no agreste meridional, chamada Caetés, que a glória dele iria impactar a cidade, e que através dessa glória ele iria se revelar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a glória de Deus estar aqui. A glória de Deus estar aqui. A Bíblia diz que o profeta,
ao escrever, ele diz assim: eu vi ao Senhor. Se você perceber a palavra Senhor aí, está com letra maiúscula. Esse Senhor que Isaías está descrevendo aí é Jesus Cristo. A palavra Senhor é Kyrios, aquele que é Senhor. E quando Isaías olha para o céu, além dele contemplar os serafins, ele conhece também, ele contempla também ao Senhor. Até porque Jesus testifica e diz assim: Isaías disse isso quando viu a minha glória, que os cegos iriam ver, que os aleijados iriam andar, que os surdos iriam ouvir e que os mudos iriam falar. Ele disse isso quando viu a minha glória. Jesus está se reportando ao capítulo 6 do livro do profeta. E a santidade é algo que Deus, Ele não tem como opção para a vida de todos aqueles que desejam servi-lo. Quem aqui nesta noite tem certeza que vai morar no céu? Quem aqui nesta noite tem certeza que vai morar no céu? A condição para morar no céu, após a convenção e a salvação, é um elemento chamado santificação. O escritor anônimo aos Hebreus, ele chega a dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Existe pelo menos 3 estágios da santificação. A santificação instantânea, que é o momento em que a pessoa aceita Cristo como Salvador da sua vida. O Espírito Santo passa a morar dentro daquele tabernáculo. E a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Essa santidade, ela é chamada de santificação instantânea. No momento que o pecador aceita Jesus, os pecados dele é perdoado. Jesus escreve o nome dele no livro da vida e ele passa a ser santo. Mas o outro estágio da santificação é a progressiva. Pedro diz isso: quem é santo, santifique-se mais ainda. E aí é onde está o processo da santificação. Quais os meios que um homem ou uma mulher ou um adolescente precisa buscar para se santificar? Primeiro, uma vida de consagração a Deus. E vida de consagração a Deus não é jejuar de domingo a domingo, viver nos ciclos de oração 24 horas, não. Porque se você jejua de domingo a domingo, mas a sua mente ainda está com alguns elementos do mundo, o seu jejum não valeu de nada. A palavra se santificar literalmente significa separado de e consagrado a. Quem era do mundo não é mais, quem fazia parte do mundo não faz mais, porque foi separado e santificado para o Senhor Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: Jesus me separou. Diga assim: eu sou diferente, porque Jesus me separou. Você já parou para imaginar quantas pessoas existem na terra? E Jesus olhou para você e disse assim: serve para mim. Eu vou separar ela. Eu vou separar ele. Cheio de falhas, cheio de imperfeição, mas o céu diz: não tem problema, eu tenho aqui uma ferramenta chamada Espírito Santo, que vai tirando os catombos, vai aplanando a madeira troncha e vai colocando dentro do prumo, e a minha palavra vai ajustando e vai separando para o meu serviço. A santidade é muito importante para a vida de um cristão. E Samuel, ele demonstrou isso na sua geração. Ser santo
significa ser separado, ser consagrado. No capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 11, abra sua Bíblia, por favor, e vejamos o que diz o escritor. 1 Samuel, capítulo 1, versículo número 11, nos diz a palavra do Senhor Jesus. Se Ana fazendo um voto, e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não se esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor farei o que, irmãos? Ao Senhor farei o que? Por todos de sua, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que a Ana está dizendo aqui? Senhor, eu só quero que o Senhor me dê a oportunidade de ser mãe, mas o meu filho não será para mim, será teu. E eu quero firmar aqui um contrato contigo. Eu quero aqui firmar um contrato de santidade contigo. Eu vou te dar ele, não é uma semana, nem um mês, nem um ano. Eu vou te dar ele por todos os dias da vida dele. E como sinal da minha fidelidade que eu irei fazer isso, eu já quero consagrar a ele como nazireu teu. Porque navalha não passará sobre a sua cabeça. Isso era um dos aspectos do nazireado. Quando Moisés escreve o capítulo 6 do livro de Números, Deus dá instrução a Moisés acerca do nazireado. E um dos aspectos do nazireado era não beber bebida forte, não tocar em corpo imundo e não passar navalha sobre a sua cabeça. E quando eu estou lendo esse texto e estudando, o Espírito Santo disse a mim que aqui existem muitas pessoas, principalmente jovens, que foram consagrados a Deus antes mesmo de nascer. Sabe por quê? Porque tu estás aqui nesta noite, porque tu és fruto de oração, tu és milagre de Deus. Alguém um dia orou por ti. Levanta a tua mão para o céu. Terra sora daragachai. Ah, se tu pudesse contemplar quantas lágrimas foi derramada, quantos joelhos na madrugada foram prostrados para tu estás aqui hoje. Tu estás aqui hoje porque tu és projeto de Deus. Tu estás aqui hoje porque tu és fruto de oração. Oh, glória! É interessante que o texto diz: ele será teu. Quem é de Deus aqui nesta noite? Quem é de Deus? Põe a mão no peito e diga assim: eu sou teu, Senhor. Diga assim: eu sou teu, Senhor. Sou propriedade peculiar de Deus. Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Deus não te divide com ninguém. Era cheio. Era gaia sóbria. Deus não te reparte com ninguém. Deus não abre mão de você por nada. Você é dele, você é dele, você é dele. Você é dele, você é dele, você é dele, você é dele, você é dele. Quem é de Deus aqui? Quem é de Deus não faz o que quer.
Quem é de Deus não usa o que quer. Quem é de Deus não vai para onde quer. Quem é de Deus não diz o que quer. Quem é de Deus recebe o modelo dele. Foi isso que Deus fez com Samuel. Deus levanta Samuel para fazer a diferença em um mundo corrompido. O capítulo de número 2, o texto diz que Samuel, ele servia ao Senhor e ministrava, diga comigo, ministrava perante o Senhor. O termo aqui, ministrar, vem de uma origem hebraica chamada de sarate. E ministrar, dentro desse contexto, significa servir como um criado ou como um adorador. Às vezes, os irmãos escutam muito isso, né? Pelo menos com quem prega, quando diz assim, vai ministrar a palavra, vai ministrar o louvor. E muitas pessoas acham que essa expressão ministrar estará apenas reduzida a essas duas coisas. Mas não, é muito mais além do que pregar, é muito mais além do que cantar. Ministrar é trabalhar, é servir como um bom criado, é ser servo, escravo da orelha furada. Ele ministrava perante o Senhor. O texto é claro que o escritor está dizendo que Deus está acompanhando o trabalho de Samuel. Deus está acompanhando o que Samuel está fazendo. Deus está vendo o que Samuel está executando. Você está entendendo o que é que Deus está lhe dizendo nesta noite? Eu estou acompanhando o teu serviço. Eu estou acompanhando os teus passos. Você não pensa que Deus vê quando você se abaixa lá na congregação e tira um copo debaixo do banco? Você não pensa que Deus não vê quando você pega uma mangueira e agoa o jardim da igreja? Você pensa que Deus não vê quando você entra num banheiro e deixaram lá uma torneira ligada propositalmente e você vai lá e desliga porque você sabe que aquela água vai gerar prejuízo e desgaste para a igreja? Deus vê quando você dobra o seu joelho ainda muito jovem, antes mesmo de dormir, e diz: Senhor, eu estou aqui tão cansado, a faculdade hoje foi tão apertada, o trabalho hoje foi tão apertado, mas eu vou orar pelo menos 5 minutos. E quando você começa a conversar, vem um sono, vem um cansaço, e você fecha os olhos e começa a dormir. Mas Deus está olhando para o teu esforço, Deus está olhando para a tua dedicação, e te trouxe aqui para te dizer: haverá recompensa. Ele ministrava perante o Senhor. Diga assim: eu tenho o que fazer. Mais forte, diga: eu tenho o que fazer para que o Senhor veja. Gostei muito do hino que o cantor cantou, o primeiro. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Deus quer ser conhecido através da tua vida. Deus quer ser conhecido lá na faculdade através do teu testemunho. Deus quer ser glorificado lá na rua que tu moras através do teu testemunho. Deixa eu te chamar de arcaico, deixa eu te chamar de arcaica, de velha, porque usa uma calça de linho, porque usa uma saia comprida. Não te preocupa com isso não. Você não foi chamado para ser aplaudido pelo mundo. É melhor o mundo te rejeitar e o céu te receber. Era xaramanchora baraga.
Alguém pode até olhar para você e dizer assim: você é tão jovem, está tão velha, para que tudo isso? É porque você é santo, é porque você é separado, é porque você é consagrado, porque você não é de você mesmo, você é de Deus. Você não é de você mesmo, você é de Deus. Deus é teu dono. Deus é teu dono. Uma outra característica que o texto diz é que Samuel, ele ministrava perante o Senhor, sendo ainda como irmãos, sendo como ainda jovem. Como é bom ser jovem na casa de Deus. Tem tanta gente por aí dizendo que no mundo não tem mais juventude. É verdade, no mundo não tem. Porque o que o mundo oferece é só droga, alcoolismo e prostituição, promovendo uma vida promíscua para as pessoas. Mas existe uma arca dentro do mundo, que se chama igreja, com a presença de Jesus. E dentro dessa arca ainda tem jovens. Dentro dessa arca ainda tem pessoas que ainda servem a Deus. Onde estão aqueles que tiveram o prazer e o privilégio de ter a sua vida em santidade para servir ao Senhor Jesus? Onde estão aqueles? Você não precisa de uma banda de forró para se alegrar. Você não precisa de uma cerveja para se alegrar. Você não precisa de uma pedra de crack para se alegrar. Você não precisa de um cigarro. Você não precisa de uma balada. Porque o que você precisa, Jesus já te deu. A presença do Espírito, a presença do Espírito, a presença do Espírito. Levanta a mão para adorar ao Senhor, 20 segundos. Sente alegria na alma. Era choremanda lagachai. Deia sobra daga mandalaga sobre. Jesus tem o melhor para você. O texto diz: e além do Senhor acompanhar Samuel, além da sua idade jovem, o texto diz, a frase final, eu gostaria que todos lessem essa frase. Do versículo 18, a última frase, como é que diz? Capítulo 2, versículo 18 de 1 Samuel, a última frase diz: sendo ainda jovem, e o que, irmãos? Vestido com um éfode. Em outras traduções diz estola de linho. Você sabe que o linho representa a santidade na Bíblia Sagrada. E a expressão aqui, estola ou éfode, era uma espécie de um colete que se colocava no corpo quando um sacerdote ia consultar a Deus. As vestes de Samuel eram consagradas ao Senhor. Porque quem deu o modelo da veste de Samuel foi Deus. E sabe o que é que acontece? É que Samuel, ele era jovem, mas que ele ia crescendo, pastor. E a mãe de Samuel tinha uma preocupação, de todo ano subir a Siló para levar uma roupa para seu filho. O versículo de número 19 deixa isso muito bem claro. E a sua mãe fazia uma túnica pequena de ano em... Sabe por quê? Porque a túnica que ele usava um ano anterior não iria dar mais no ano seguinte, porque ele está crescendo. O corpo de Samuel está pegando, o físico de Samuel está evoluindo.
Então a roupa que dava anteriormente não dá mais. Você está entendendo o que é que Jesus está dizendo? Aquela roupa já ficou pequena em você. Não dá mais. E o Espírito Santo, Ele te trouxe aqui para te dizer: até as tuas vestes têm que ser consagradas a mim. Sabe por quê? Porque a tua veste te denuncia. Você pode dizer isso à pessoa que está do seu lado, diga assim: as tuas vestes te denuncia. A tua vestes diz quem tu és. Você sabe o que é que acontece? A Bíblia Sagrada nos diz, no livro dos Reis, que Jeroboão havia se corrompido, entrado para o caminho da idolatria, e o seu filho cai em um quarto doente, e ele chama um mensageiro para consultar a deuses estranhos, a deuses pagãos. Ele manda buscar consulta com Ecrom, os deuses dos filisteus. E quando aquele mensageiro está indo buscar resposta, ele encontra o profeta Elias, o tisbita. E diz a Bíblia que Elias andava com um cinto de couro sobre o ombro. E quando Elias viu aquele mensageiro, disse: diga a Jeroboão que o menino não vai ficar bom, ele vai morrer. E quando aquele mensageiro voltou e disse: eu encontrei um homem no meio do caminho, e disse que o menino não iria ficar bom, o menino iria morrer. Aí disse: como era o traje deste homem? Aí ele disse: olha, ele tinha um cinto de couro sobre o ombro. Ele disse: já sei, é Elias, o profeta de Deus, o tisbita. Você sabe por que os irmãos de José jogaram José dentro da cisterna que estava vazia de água? Era porque a túnica de José incomodava os irmãos. Não era nem um sonho, eram as túnicas. Porque quando José chega perante eles, eles não jogam José com a túnica, eles rasgam as túnicas de José, porque Jacó tinha preparado. Sabe o que é que Deus está te dizendo? A tua veste tem incomodado, mas podem querer rasgar ela, mas nunca vão rasgar o teu caráter, nunca vão rasgar a santidade que eu imprimi em ti. Oh glória! Oh glória a Deus! Olha, irmãos, a vida de santidade é uma vida de separação do mal. O pecado nos rodeia diuturnamente. Olhem para cá, jovens. Eu sei que vocês são tentados. A tentação chega, bate na porta. Os convites são lançados. As propostas também. Mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite, nesse encerramento, para lhe dizer: eu exijo cada dia mais santidade, pureza, vida no altar, vida santificada. Gasta mais tempo com Deus, gasta mais tempo com a oração, gasta mais tempo com a leitura da palavra. Vem para a escola bíblica, para culto de doutrina, vem para culto de oração nas tuas férias, em vez de tu ir para a praia, tirar foto com roupas indecentes. Vem para ciclo de oração, buscar batismo, buscar renovo, porque Jesus está prestes a voltar. A santidade é um fator preponderante para a vida de todo cristão. Porque Ele quer que nós sejamos santos. A Bíblia diz na primeira epístola de Pedro 1:16: sede santo porque eu sou
Sede santo porque eu sou. Diga comigo, não é o local, não é o ambiente que me faz. Eu, diga assim, eu é que faço o ambiente. Onde José estava quando foi tentado? No Egito, dentro da casa de Potifar. Só ele e a mulher. José poderia ter dito assim: só está nós dois aqui, ninguém vai saber. Mas quando ela assediou a José, é interessante que o judeu Flávio Josefo, escrevendo a história dos hebreus, diz que aquela mulher se fingiu que estava doente, para não ir para a festa. E todos do palácio saíram, e só ela ficou. E quando ela sabia que José era o empregado da casa, ela se aproximou para o seduzi-lo. E Josefo chega a dizer que quando ela propõe uma proposta a José para se deitar com ela, e José diz não. Flávio Josefo chega a dizer que ela diz assim: como é que você recusa a um convite como esse? Porque eu estou me rebaixando a você e você não me quer. Mas eu entendo porque José diz não. Porque José se lembrou dos sonhos que Deus tinha dado a ele. Quem vai fazer o ambiente é você. Quem vai fazer a escolha é você. Você vai receber a autoridade de Deus para dizer não ao pecado. Estenda as tuas mãos aqui para frente do altar. Era sobre. Deus está te dando ousadia. Deus está te dando unção. Deus está te dando autoridade para tu dizer não à carne, para tu dizer não ao mundo, para tu dizer não ao pecado, para tu dizer não a Satanás. Recebe a autoridade de Deus nesta noite para dizer não. Era sobra na gama. José disse não. E nessa noite, a palavra de Deus para você é um não. Porque um não de Deus vai trazer benefícios para a tua vida. Mas é bonito, pastor, é bonita. Mas Deus está dizendo não. O que eu tenho é melhor. O que eu preparei é melhor. Eu tenho coisas boas para a tua vida. Entrega todos os teus caminhos das minhas mãos e deixa que o resto eu vou cuidar. Eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar do teu futuro. O teu futuro já está escrito na palma da minha mão. Deus nesta noite te diz: descansa o teu coração, porque o que eu tenho é melhor. Daniel recusou na Babilônia a não se alimentar dos manjares que o rei estava comendo e nem beber do vinho que ele estava bebendo. E permita-lhe dizer, irmãos, e a oferta era grande, porque Daniel estava sendo contado naquele momento para ser um dos superintendentes das questões políticas lá de Nabucodonosor. Mas Daniel estava na Babilônia. E quem sabe algum dos outros disse assim: Daniel, teu pai não está aqui, os sacerdotes não estão aqui, os levitas não estão aqui, estamos longe de Jerusalém. Não precisa ninguém saber. Nas entrelinhas Daniel poderia ter ouvido isso, mas eu acredito que Daniel, como era crente, fiel a Deus, santo, ele disse: pai não está, mãe não está, o sacerdote não está, os levitas não está, mas Deus está. Era sora mandaraga.
me faz lembrar de uma vez que um homem crente estava passando por uma estrada e viu uma plantação de macaxeira muito bonita, e ele gostava muito dessa raiz, a macaxeira, e ele estava com o seu filho de 8 anos de idade, e ele disse: mas que plantação de macaxeira bela. Ele olhou de um lado, olhou do outro e disse: meu filho, eu vou entrar aqui para quebrar algumas macaxeiras para levar para a gente comer de noite, porque eu gosto muito de macaxeira. Você olha de um lado, olha de um outro, para ver se vier alguém, e se vier alguém você diz: pai, aí eu saio de dentro do roçado. Então tu olha de um lado e do outro, aí o menino diz: pai, o senhor já mandou eu olhar para cima? Aleluia, aleluia. Talvez ninguém está vendo aqui, mas o céu está de olhos abertos. O céu está olhando para você. Segura na mão da pessoa que está do teu lado e diz assim: essa pessoa, vale a pena honrar a Deus. Vale a pena honrar a Deus. Vale a pena honrar a Deus. Pode lhe chamar de mole, dizer que você é fraco, dizer que você é fraca, mas é melhor ser fraco aqui e Deus nos fortalecer lá. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Se permite. Venha, meu amado, venha cantar aqui, por favor. Samuel, diga comigo: Samuel escolheu servir a Deus. E servir a Deus é ter compromisso com Deus. Servir a Deus é estar em comunhão com Ele. Eu sei que o corredor é um pouco estreito, mas eu quero lhe fazer um desafio. Você não vai precisar dobrar o joelho. Só quem deseja ter um compromisso mais estreito com Deus, vem aqui à frente. Só quem deseja ter um compromisso mais estreito com Deus, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Você vai dizer só a Ele o seguinte: Senhor, aquilo que está em mim que não te agrada, tira. Eu aceito a tua vontade para a minha vida. Era ainda larga sobre. Tem gente aqui que já é batizado com o Espírito Santo, mas está sem falar em línguas estranhas há muito tempo. Mas Jesus vai te renovar nesta noite. Você que não é batizado com o Espírito Santo, vá começando a glorificar. Vá começando a glorificar a Deus. Porque Jesus pode te batizar nesta noite. Ele é o batizador. Abra seu coração e pode dizer assim a Ele: Senhor, Tu sabes quem eu sou. Se for preciso me quebrar, me quebre. Se for preciso me amassar, me amasse. Se for preciso me pisar, me pisa. Mas eu quero sentir a tua presença. Eu não abro mão da minha vida de santidade. Pode cantar, filho. Oh, glória. Vá glorificando. Mais doce que o mel, maior que o céu,
mais alvo que a neve, adorando, brilha mais do que o sol, a terra se cai. Deus tem o melhor para você. Para lhe escutar. Deus tem o melhor para você. E pelo seu nome te preparas. Ele chama. Porque na universidade Deus te fará um instrumento. E tem universo